Coalizão Negra por Direitos, que reúne 150 organizações e movimentos negros do país, ingressou nesta semana com uma representação contra a Polícia Militar de São Paulo e o governador João Dória na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, OEA. Os movimentos negros exigem providências no caso da comerciante negra que foi vítima de violência policial em Parelheiros, na zona sul de São Paulo, quando um policial militar pisou no pescoço dessa comerciante, como mostrou o programa Fantástico da Rede Globo de televisão. A coalizão também encaminhou a denúncia à Procuradoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. E a gente vai falar sobre esse assunto com o Douglas Belchior, ele que é professor formado em História pela PUC de São Paulo, fundador do movimento Uniafro Brasil e membro da coalizão Negra por Direitos. Olá, Belchior, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia a todas e todos. Ô, Belchior, a gente viu essas imagens, enfim, desta comerciante, né? Uma imagem realmente bastante lamentável. E a gente lembra, obviamente, do caso do George Floyd nos Estados Unidos em maio deste ano. E a gente sabe, de acordo com o próprio documento que vocês estão caminhando para a OEA, que este fato aconteceu 5 dias depois da morte de George Floyd. Você acha que isso acabou legitimando também esse policial agir da mesma forma, hein, Douglas? Olha, da mesma maneira que os protestos que acontecem fora do Brasil, de alguma maneira influenciou o mundo afora, inclusive aqui, manifestações, porque há uma similaridade na violência policial no mundo todo, há um elemento estruturante das relações em todo o planeta que tem um caráter racial, né? E no caso específico do racismo antinegro, isso é muito evidente. As polícias são violentas em todos os países. O Brasil tem um histórico terrível em relação à postura da polícia, sobretudo contra a população negra e as pessoas mais pobres, os trabalhadores. E os policiais se sentem autorizados a usar de violência porque, historicamente, os governantes sempre endossaram, promoveram políticas repressivas. Quando um policial militar age violentamente nas ruas de São Paulo, ele está obedecendo a orientação do governador, ele está obedecendo a orientação do seu comando, ele está obedecendo a orientação do seu treinamento. Não há procedimento fora de padrão quando a polícia age com violência. Ao contrário, ela está agindo absolutamente dentro do padrão estabelecido pela própria polícia, pela política de segurança pública. Então, não é por acaso que acontecem casos recorrentes todos os dias. Se a gente tivesse câmeras permanentes em todas as ruas e becos e bairros periféricos de São Paulo, a gente não teria espaço, Marilu, nos jornais para noticiar a violência policial, infelizmente. Exatamente. A população negra parece que é o alvo principal. Essa comerciante também negra, de 51 anos, e vocês abrem o documento, achei muito importante e significativo, com a seguinte frase, né? Quanto mais eu me debatia, mais ele apertava a botina no meu pescoço. Quer dizer, lembra demais o caso também de George Floyd, e felizmente ela não faleceu, porém ela foi realmente muito agredida. Eu queria que você falasse do estado, né, dessa mulher. Como é que ela ficou fisicamente? Veja, ela foi torturada, ela teve uma perna quebrada, ela ficou uma noite presa com a perna quebrada, ela só foi atendida no dia seguinte porque houve pressão da sociedade, porque o caso ganhou notoriedade. É de uma perversidade absurda a maneira como a polícia trata, a maneira como o Estado trata essas pessoas que são alvo dessa violência permanente. No dia seguinte, a polícia foi de novo filmada violentando um trabalhador de aplicativo numa avenida no bairro Nobre de São Paulo. 2 policiais, um deles sufocava o trabalhador do aplicativo, que gritava que não podia respirar. Você deve ter visto isso também. Você vê que coisa, a gente formula o documento de denúncia da violência policial num dia à tarde,
No outro dia tem outro caso, fica parecendo que a nossa denúncia está ultrapassada. De, tamanha o fluxo da violência recorrente, permanente, cotidiana da polícia. Exato. Agora, em relação a essa comerciante, ela levou 16 pontos na perna, chegou a esse ponto, né, Douglas? Ela foi duramente agredida. Uma mulher. Uma mulher. Uhum. Assim, é uso desproporcional da força, é abuso de autoridade, são procedimentos fora do parâmetro normatizado. Os policiais cometeram vários crimes naquela inserção, naquela abordagem, assim como é cotidiano. Policiais militares são extremamente violentos na abordagem policial, desde a violência simbólica, quando eles param os carros com arma em punho, né? Dificilmente, e tem pesquisas que mostram isso, Marilu, quando há abordagem, por exemplo, no trânsito, nos automóveis, por as pessoas estarem dentro do carro, a incidência da seletividade racial é um pouco menor, porque às vezes não é possível perceber quem está dentro do carro. Quando se percebe que a pessoa é negra, obviamente, a chance de separar é muito maior. Mas, eventualmente, se para pessoas não negras no trânsito, eventualmente. Ok, então, no ato de parar o veículo, não necessariamente incorre numa seletividade. Mas a hora que ele para o veículo, que ele vê a pessoa dentro do veículo, aí a seletividade recomeça, se os passageiros, se o motorista for negro. E essa seletividade ela se dá em todas as dimensões. Em abordagens na rua, com as pessoas caminhando, ou em situações como essa, que os policiais depois justificam como resistência à abordagem policial, porque é sempre essa a justificativa, a seletividade ela é absoluta. E a gente vai lembrar, Marilu, que há um mês atrás circulou um vídeo de um policial militar fazendo uma abordagem num bairro nobre de São Paulo, em que o morador da casa, que agredia a sua mulher, gritava para o policial que ele era um Zé Ninguém, que ele era um nada, que ele era macho, ele era homem, ele era violento, na quebrada, na favela, que ali era um bairro nobre, que ali ele não era nada, ele tinha que obedecer o cara. E esse policial colocou o rabinho entre as pernas, foi constrangido, foi humilhado, e como um trabalhador, nós defendemos esse policial, porque foi humilhado, foi destratado, foi alvo de racismo também. Agora, ele age dessa maneira nesse lugar, coloca o rabo entre as pernas, respeita o ambiente, e na periferia arrebenta com a molecada, com as pessoas pobres e negras. E só para completar esse raciocínio, Marilu, veja como isso não é à toa, isso não é fora do padrão, ou isso não é algo fora da normalidade. Há pouco tempo atrás, talvez 1 ano e meio ou 2 anos, talvez, você vai se lembrar do comandante da Polícia Militar dizendo com essas palavras que a polícia não poderia agir na periferia como ela age em bairros nobres. Isso está gravado, palavras do comando da polícia. Então, de novo, repetindo o que já foi dito aqui, a violência da polícia no seu tratamento, na sua abordagem, no seu trabalho cotidiano, ela se dá absolutamente dentro de um padrão de atuação. Não quer dizer que esse padrão está correto ou que está escrito. Ele não está escrito, ele não está normatizado assim. Isso significa que agir fora do padrão, ou seja, agir com violência, é o padrão da polícia. Logo, eles agem cotidianamente fora da lei. Logo, eles são criminosos permanentes e contínuos. Todos os dias a polícia promove crimes em São Paulo e no Brasil. Exatamente, falando que nesse caso, quando você fala que a polícia arrebenta mesmo a molecada, principalmente a periférica e a negra, a gente lembra que nesse documento que vocês estão encaminhando para a OEA, vocês lembram também do caso do menino Guilherme, né, que também foi na Zona Sul, e que aí tem uma outra questão envolvida, que é a questão do policial, quando já está fora de serviço, meio que forma também uma força paramilitar, né? Isso também é muito grave, não é isso, Douglas? Não, é gravíssimo. E o número de pessoas assassinadas pela polícia bateu recorde já esse ano, em plena pandemia. Né? Policiais em serviço e fora de serviço já assassinaram cerca de
450 pessoas em São Paulo. Em São Paulo. Números oficiais. Então a gente não está falando de algo retórico, ou de uma suposição, ou de uma projeção. Os números oficiais já demonstram que desde que a série histórica é construída, desde que o acompanhamento do número de assassinatos pela polícia acontece, me parece que é desde 2001, nunca se matou tanto em São Paulo mortes praticadas pela polícia. A gente sabe que há subnotificações, que há muitíssimos casos de mortes promovidas por policiais, assassinatos cometidos por policiais, que não são notificados. Então, não há justificativa, e o governador de São Paulo se recusa a dialogar com os movimentos. Ele tem sido provocado, requerido a sentar com os movimentos que lutam contra a violência policial em São Paulo há meses, e ele não responde. Não responde porque não tem o que dizer, porque ele teria, para não ser contraditório, que defender a sua polícia violenta e racista. É um governador violento, genocida e racista, o governador Dória. Exato. Bom, assim, só complementando os dados que você acabou de colocar, né, Douglas, foram realmente 442 vítimas de janeiro a maio de 2020. Inclusive, realmente é o maior de toda a série histórica, como você falou. E esse número ultrapassa o ano, por exemplo, de 2003 inteirinho, né, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Agora, o que chama também a atenção é que aqui na Grande São Paulo aumentou de janeiro a maio 70% o número de mortes por policiais em relação ao ano passado. Quer dizer, essa política do João Dória realmente está deixando a desejar, e podemos dizer que é uma política criminosa, não é isso? Olha, eu só faria uma observação sobre o que você disse agora. Não deixa a desejar, do ponto de vista do programa do PSDB, da própria orientação do Dória, é esplêndida, é perfeita, está correta e inclusive, passível de premiação. Inclusive, ele próprio, o Dória, criou um prêmio para os policiais. É como se ser violento na atribuição da sua função fosse algo a ser premiado em São Paulo. O Dória já falou várias vezes, não há nenhuma novidade, nenhuma surpresa. O que nós precisamos fazer como sociedade civil é cumprir nosso papel e exigir que o governo mude a sua orientação. A gente não pode e não vai conviver calados diante da barbárie que a polícia impõe na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo inteiro. Há um problema relacionado à própria polícia. A gente sabe que a gente vive um momento político muito complexo. Há forças fascistas organizadas dentro das polícias. Há forças bolsonaristas politicamente organizadas dentro das polícias. Aqui em São Paulo, o comandante deixou seu posto, denunciou essas vertentes proto-fascistas, denunciou o próprio Bolsonaro, né? Há indícios de que o Dória tem perdido pulso, perdido dentro da polícia também sua voz de comando, o que não quer dizer que ele discorda da prática habitual cotidiana da polícia. Não se trata disso. Se trata de voz de comando, de poder de comando interno, de manutenção da disciplina interna. Isso é uma coisa, de obediência ao governador, isso é uma coisa. A outra coisa é a prática habitual, que é protocolo da polícia no país inteiro. Ontem mesmo saiu uma nova pesquisa que denuncia a violência policial em outros países, como em outros estados. E a gente percebe números no Nordeste que são absurdos também, né? Então a violência policial é um fenômeno nacional. E o estado de São Paulo, por ser o maior, por ser o mais populoso, por acumular muita pobreza, muitos bolsões de pobreza, chama a atenção pela violência, assim como o Rio de Janeiro, as grandes cidades chamam essa atenção. Mas o Nordeste também está terrível, ou seja, há uma orientação e um protocolo nacional de permanente violência policial.
Agora, como é que você vê, né, essa medida do governador Dória em relação a fazer novamente o treinamento para os policiais, né, depois de que aconteceram aí vários episódios? Esse treinamento, na sua opinião, vai resolver alguma coisa? Mexe exatamente na ferida ou não? Não, primeiro que é mentira, primeiro que ele não muda significativamente o treinamento, não muda a formulação das teses que os policiais acabam tendo que estudar ou seguir, porque há uma cultura de uma prática violenta dentro das polícias. Agora, mesmo que ele quisesse mexer, só isso não funcionaria, porque nós estamos falando de uma estrutura de política pública de segurança. Então a gente precisa repensar a própria existência da polícia, a própria lógica que a estabelece como instituição. Né? A polícia, ela segue uma orientação política e ideológica de proteção de patrimônio, de proteção de bens, de proteção de cidadãos de bens. Existe uma ideologia que orienta a prática policial, historicamente. A polícia militar, ela age como quem está em guerra nas ruas. E numa guerra você tem inimigos. No caso brasileiro, os inimigos da ordem, os inimigos da disciplina, os inimigos dos bens, das propriedades, das heranças, dos bairros pobres, os inimigos são aqueles que colocam a propriedade em risco. Historicamente, há um grupo social que carrega estereótipos de representação do perigo, da violência. Esse grupo social são os descendentes das pessoas escravizadas. É a população negra. É aquela que carrega no corpo, no fenótipo, no jeito de andar, na cultura, no estilo de música que ouve, no tipo de roupa que usa. Carrega essas marcas. Quase que de maneira natural é visto como um risco. Então não é à toa que a polícia age de uma maneira na periferia e age de outra nos bairros nobres. Isso tem a ver com a própria cultura existencial da polícia. Por isso a gente diz no movimento, é preciso dar fim à polícia militar. É preciso acabar a polícia militar. E aí, quando a gente fala sobre acabar com a polícia, não significa que não exista no lugar polícia alguma. Significa que essa polícia, da maneira como ela foi concebida historicamente, ela não pode existir, porque ela presta um serviço de barbárie à sociedade, de imposição da violência e da morte para um segmento específico da população. Então a gente precisa discutir a segurança pública como um todo. Tem que ter controle social das polícias. Quem é que policia as polícias? Como é possível que os próprios tribunais militares verifiquem os crimes cometidos por eles mesmos? A polícia não pode investigar a polícia. A polícia tem que ter, assim como todas as instituições do Estado, um controle social rígido. A sociedade precisa ter olhos e poder sobre a atuação do governo, das suas instituições, inclusive da polícia. Os policiais devem ser acompanhados na sua atuação. O policial tem que estar identificado permanentemente. Não pode ter na farda do policial aquele velcrozinho que carrega o nome dele. Não pode ser velcro. Isso tinha que ser estampado na roupa dele. Tem que ter câmeras internas nas viaturas, câmeras externas, tem que ter câmera no próprio fardamento usado pelo policial, para que ele se sinta vigiado o tempo todo. Se ele se sentir que não está sendo vigiado, que não está sendo observado, e que há possível punição para o exagero da sua atribuição, o número de abordagens violentas vai diminuir, porque ele vai ficar com receio de ser punido. Agora, o que há é um estímulo contrário. Ele pode ser premiado se ele for violento, obviamente ele vai ser violento. Então, é preciso mudar a política de segurança pública, e é sobre isso que nós queremos falar com o Dória, e ele se recusa. É um covarde. É um covarde. Agora, do ponto de vista histórico, as mudanças elas são também fruto de ação permanente no tempo, né? Então, é isso. A nossa tarefa ela é histórica e ela necessita de paciência histórica, lamentavelmente, porque a gente não tem uma força social capaz de derrubar um governo de direita ou de não eleger governos conservadores. Então a gente lida com a realidade é essa. A população brasileira é conservadora culturalmente, elege governos conservadores, essa população ela é bombardeada por uma lógica
de formação de opinião que busca endossar a violência e defender a ação truculenta, inclusive das polícias. Então, a população é educada a isso, os programas vespertinos da televisão educam para isso, tem programa de manhã, de tarde, de noite, fazendo, inclusive esses programas, Marilu, você sabe disso, esses programas que acompanham o trabalho da polícia como se eles fossem heróis. Tem programa, agora até a TV Cultura vai apresentar um programa policial. Veja que até a TV Cultura, esse programa de acompanhamento da ação policial, né? Então, veja, a gente tem que entender que o problema não está na ausência da denúncia. Agora, a OEA tem se posicionado de maneira recorrente, condenando as práticas da política de segurança pública no Brasil. Então, a gente vai até a OEA se manifesta reprimindo essas políticas. Então, o papel dela como fórum de defesa internacional de direitos humanos, nesse caso específico, ela está cumprindo. Eu não estou aqui defendendo a OEA de maneira generalizada, porque ela também cumpre um papel canalha, muitas vezes, em relação a outros casos pelo mundo afora, pela América Latina afora. Mas no caso específico da violência policial no Brasil, nos últimos anos, a OEA tem se posicionado de maneira a reprimir esse tipo de política. Agora, nós temos governos que não se constrangem diante da denúncia internacional. Isso é outra coisa, são governos que não têm nenhuma vergonha de serem fascistas, violentos. Bolsonaro que o diga. E o Bolsonaro tem suas réplicas nos estados. E o Dória é uma delas. Agora, só para fechar, né, Douglas, a gente tem esse caso que é muito semelhante, né, dessa comerciante que é muito semelhante ao de George Floyd, mas não desencadeia essa comoção no país. Aquilo que você falou, né, é fruto exatamente dessa falta de conscientização das pessoas a partir dos meios de comunicação, né? Enfim, a gente fica revoltado, a gente que está no dia a dia lidando, você lidando com isso, realmente é uma questão cultural, uma questão que a gente precisa mexer demais nesse país, né? Eu costumo dizer, porque nós que somos de movimento negro, você imagina, Marilu, diante dessas grandes manifestações nos Estados Unidos, e não só, né, em outros países, a gente é muito cobrado, né? Fala, pô, lá acontece, aqui não acontece, e tem uma tendência a cobrar o movimento negro ou a reação como se até responsabilizando a gente pela reação que não é parecida. E a gente, então, acaba tendendo ao erro de novo, responsabilizar o oprimido e não o opressor. Exato. Então, eu sempre respondo o seguinte, ok, você quer comparar? Vamos comparar a violência das elites. Vamos comparar como é que é a postura da polícia lá e aqui, né? Enquanto lá, esse tipo de caso é considerado, e de fato é, isolado. E assim, vamos lá, né? Eu não posso considerar que a polícia matar 10 pessoas por mês seja um fato isolado. Né? Não é razoável. Porque a polícia não podia matar nenhuma pessoa. Todas as vidas são importantes. Se a polícia mata uma pessoa por ano, seria legítimo de grande repulsa, de grande manifestação. Mas quando a gente compara o que é a violência policial nos Estados Unidos e o que é no Brasil, é absurda a diferença. Então, para além de um processo cultural, que você bem disse, e é verdade, esse processo cultural se dá como? Ele se dá no tempo e na ação violenta cotidiana. Então, se você tem uma morte um dia, tem outras 2 mortes no outro dia, tem mais mortes no dia seguinte, e assim por gerações em gerações, a gente passa, assim, o ser humano é um ser adaptável ao ambiente, você acaba naturalizando a violência, historicamente. Então, nos Estados Unidos, quando acontece um caso de violência policial, ela é vista com estranheza, porque não acontece todos os dias, a todo momento. A lógica da violência racial é muito mais calcada na lógica do superencarceramento. É muito difícil uma família negra norte-americana que não tem uma pessoa presa no sistema carcerário. Então, a lógica da repressão racial se dá muito mais por essa vertente
do aprisionamento, que é desproporcional, a população negra americana não chega a 15% da população. E ela é enorme, ela é altamente desproporcional entre os presos, que é a população carcerária maior do planeta. Agora, no Brasil, além da lógica do aprisionamento em massa da população negra, você tem uma lógica de genocídio nas ruas e de permanente e continuada violência. Então, e mesmo assim tem reação. Quantas vezes você noticia que a comunidade botou fogo no ônibus, fez um protesto na favela porque a polícia foi lá e matou uma pessoa? Tem protesto o tempo todo. A imprensa é que não diz. A imprensa é que não cobre com o mesmo glamour que cobre lá. A imprensa fala o seguinte, quando a notícia vem de fora: o policial branco matou o jovem negro. Aqui, ela diz assim: a polícia reagindo assassinou um suspeito. Trata diferente, mas é a mesma coisa. Se a polícia disser no jornal, todos os dias, que o policial branco matou um jovem negro, talvez a reação seja outra. Mas por que não diz? Porque sabe que pode provocar essa reação. Então, são muitos elementos que precisam ser considerados e a gente luta todos os dias. O movimento negro brasileiro, ele é tão heróico quanto é a reação negra americana, como é nos países da América Latina, da América Central e na Europa. Muito bom, Douglas. Olha, a gente agradece demais aqui a sua participação, por toda essa análise, essa reflexão, e vamos aqui continuando, né, na luta para ver se a gente consegue mudar essa realidade. Como você disse, é realmente durante um tempo, é na história, com esse tempo que a gente tem que lidar, né? Um forte abraço, viu, Douglas? Super prazer de falar com você. É isso aí, raiva e paciência é fundamental. Um abraço, obrigado. Um beijo, até mais. A gente falou aqui com o Douglas Belchior, ele que é professor formado em História pela PUC de São Paulo, fundador do movimento Uniafro Brasil e membro da Coalizão Negra por Direitos. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.